Professor Ismael Rocha, o titular do time do estúdio às quartas-feiras, e hoje vem falar de um assunto tão importante que deveria já fazer parte de toda a educação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, mas que nem sempre é assim. É o hábito da leitura, né? Muitas vezes a gente cresce sem esse hábito que vai fazer tanta falta para vocabulário, para conhecimento, para tudo o que a leitura traz. Eu não consigo, pelo menos, lembrar, professor, de algo que a leitura traga de ruim. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu também não consigo lembrar, Guarizo, de algo que a leitura, principalmente a leitura de coisas boas, traga de negativo para os nossos meninos e meninas. E a minha conversa hoje, Guarizo, é com os pais, porque a escola tem, sim, a responsabilidade de ajudar as crianças a que se desenvolvam na leitura, a que realmente aprendam a ter este hábito de sempre ter um livro à mão, mas se não houver por parte dos pais um incentivo, um foco para que realmente os nossos meninos e meninas possam ter esta frequência na leitura, nós não vamos ter isto como um fato. Porque se os pais estão de braços cruzados, nós acabamos de ouvir aí a doutora falando que no máximo 2 horas por dia no celular ou no computador e assim por diante, para evitar a obesidade infantil. Então, Guarizo, mais uma coisa que a leitura traz de positivo, evitar a obesidade infantil, aproveitando a deixa que a doutora trouxe aí para os ouvintes da CBN. E eu queria, Guarizo, trazer algumas dicas para os pais, né? Para que eles possam realmente construir esse processo de incentivar e vivenciar a leitura com seus filhos. A primeira delas é exatamente essa: dividir a leitura com seus meninos e meninas. Ou seja, pegue um livro e leia uma parte e dê para que seu filho ou sua filha leia a outra parte. Pode ser algumas páginas, pode ser um capítulo, mas mostre para os seus filhos que você também gosta de ler, que isto é um fato que também faz parte da sua vida. E se você não tem esse hábito, pai e mãe, comece a ter para que você possa trazer esse exemplo para o seu filho. E nessa troca, Guarizo e ouvintes CBN, vai existir sempre um processo de reflexão, de um olhar crítico, de discutir com seu filho sobre aquilo que está sendo lido, como ele entendeu, como ela entendeu, e esse processo vai fazendo com que esses meninos e meninas se sintam mais envolvidos com o processo da leitura. Outro aspecto que eu gostaria de destacar, principalmente para os menores, é que os livros com muita figura vão servir para construir esse hábito. Porque se um hábito e uma frequência no aspecto da leitura, Guarizo e ouvintes CBN, não adianta colocar na mão destas crianças, desses adolescentes, um livro de alta densidade, com muitas páginas, com nenhuma figura. Então vamos começar a ensinar, a construir esse processo da leitura com os nossos filhos, também com livros que sejam mais palatáveis, sejam mais amigáveis a eles. Outra coisa que eu gostaria de destacar para os pais, que eu vejo como um aspecto bastante importante, é construir uma dinâmica de leitura. Já que hoje nós não temos muita leitura de jornal, porque o jornal impresso já não é uma coisa que está tão frequente na casa das pessoas, peça para que ele leia um texto da internet. Mas indique, olha, saiu um texto sobre tal descoberta, sobre tal aspecto, saiu um texto que está falando na internet sobre uma competição, e incentive a que ele leia. Mas, pai, você também precisa ler. Ele gosta de frequentar a internet. Nossos meninos e meninas têm esse hábito. Então, oriente a que eles leiam também na internet, mas discuta com eles, construa o pensamento crítico, construa o olhar crítico. E por último, Guarizo, que eu queria deixar aí para os pais, é uma dica que eu vejo como muito importante e muito significativa. Nós, mais velhos, temos o hábito de ter a nossa estante
absolutamente arrumadinha de livros, né? Então a gente às vezes vê alguém dando uma entrevista e atrás tem uma estante absolutamente organizada e parece que os livros foram colocados ali e que não podem ser sequer tocados, sequer mexidos. Isso faz com que as crianças e os adolescentes também criem uma certa distância. Isso aqui não é para mim, esse espaço não é para mim, esse universo da leitura não é para mim, porque eu gosto das coisas mais soltas, mais bagunçadas. Então, tire os livros da estante, coloque os livros em cima da mesa, coloque os livros no espaço que esse menino, essa menina possa pegar o livro, possa olhar, possa folhear o livro, possa perceber que ali vai trazer a cada um deles um universo que é mágico, porque a leitura traz isso. Ela incentiva a criatividade, incentiva a capacidade de criação de vocabulários, incentiva a possibilidade de falar de uma maneira diferente, de se comunicar com uma maneira diferente. Nós temos, Guarizo e ouvintes CBN, um aumento no número de livros vendidos, mas, infelizmente, isso não tem se refletido no hábito de leitura. Muitas vezes, ao encanto de se comprar um livro, vai a uma loja de venda de livros, numa livraria, e se compra o livro e o livro fica encostado. Pai, mãe, vamos mudar esse hábito. É muito importante que a gente realmente crie um novo momento para cada um dos nossos meninos e meninas. Sem dúvida, que o livro não seja apenas uma figura decorativa, como o senhor disse. Eu achei isso muito interessante. Também as ficções, né, que lê, a criança ela treina muito o cérebro, né? Claro que a gente está falando de pais e filhos, mas até hoje, né, que a gente tem os idosos que acabam tendo Alzheimer, que acabam tendo alguma demência senil, às vezes se tiverem esse hábito da leitura, né, se tiverem algo que possa estimular o cérebro, isso pode até prevenir essas doenças, né, professor? Sem dúvida, Guarizo. E há hoje uma comprovação de que as pessoas que leem têm uma diminuição na incidência de qualquer tipo de demência, e se por acaso vierem a ter Alzheimer, ele vai demorar muito tempo para que ele se torne algo crítico. Por quê? Porque a leitura ela faz com que os nossos neurônios fiquem em movimento. É impressionante essa figura, mas é uma figura de verdade. Os nossos neurônios eles não podem ficar parados. Quando a gente só fica na frente de uma tela, a gente só fica recebendo, os nossos neurônios ficam muito acomodados. Quando a gente lê, os neurônios ficam mais agitados, eles fazem as sinapses, eles constroem ligações para que a gente possa produzir o entendimento daquilo que está sendo lido, para que a gente possa imaginar coisas novas, sonhar com coisas novas. E isso vai fazer com que realmente todo o processo de envelhecimento do nosso processo de pensamento, do nosso cérebro, aconteça de uma maneira muito mais lenta. Vai acontecer, sem dúvida nenhuma, mas que aconteça de uma maneira muito mais lenta. Então, ler é extremamente importante, a gente tem que incentivar a leitura. Guarizo, quando eu era pequeno, estava no terceiro, quarta série, no interior, numa cidade pequena onde eu morava, eu lembro que a professora trouxe uma frase, e a frase dizia assim: quem lê sabe mais. Eu nunca esqueci dessa frase, quem lê sabe mais. E é verdade. Excelente. Todas as pessoas que têm esse hábito de leitura, elas vão saber mais de todas as coisas, de toda a realidade, de todo o universo que nos envolve. Então, vamos ler, vamos construir esse hábito, vamos sair dessa inércia. Isso é muito importante para os nossos filhos, é muito importante para nós adultos e também, como você disse, Guarizo, é muito importante para as pessoas mais velhas. Vamos construir esse hábito. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Ismael Rocha. Um abraço. Até quarta-feira que vem. Até, um abraço a todos vocês. Agora 2h52. 3h52.